No verão de 1982, no sagrado Camp Nou, a seleção belga escreveu um conto de fadas logo na estreia. Enfrentando a Argentina, então campeã, e o gênio Diego Maradona, poucos acreditavam que a Bélgica pudesse alcançar tal feito. Mas com uma geração de jogadores talentosos e disciplinados e um estilo de jogo de contra-ataque preciso, eles causaram sensação ao derrotar o gigante sul-americano por 1-0. Aquele foi o momento em que o futebol belga ascendeu ao estrelato, consolidando sua posição no mapa mundial. Mas por trás da glória daquela vitória histórica jazem os destinos de indivíduos, repletos de alegria, tristeza, amor e ódio. Mais de 40 anos se passaram e o tempo trilhou caminhos inesperados em suas vidas. Alguns se tornaram lendas imortais, alguns levam vidas tranquilas e alguns faleceram tragicamente jovens. Vamos relembrar a trajetória dos jogadores que formaram a alma da seleção belga em 1982. Erwin van den Bergh foi o herói da partida de estreia. Aos 23 anos, era a principal esperança do ataque. E não decepcionou, marcando o único gol contra a Argentina com um domínio de peito e uma finalização impecável que entrou para a história. Van den Bergh era um atacante letal, que precisava de poucos toques na bola, mas marcava sempre que tinha a chance. Ele já havia conquistado a chuteira de ouro europeia, uma façanha inédita para um jogador belga naquela época. Após seu momento icônico na Copa do Mundo de 1982, Van den Bergh continuou sendo um atacante fundamental para o Anderlecht e o Lille, França. Embora sua carreira internacional tenha sido interrompida posteriormente devido a lesões e a forte concorrência, o nome de Van den Bergh ainda é lembrado com respeito. Seu filho, Kevin Van den Bergh, seguiu os passos do pai e se tornou atacante da seleção nacional, dando continuidade à rica tradição futebolística da família. Após deixar os gramados, Erwin van den Bergh optou por uma vida bastante tranquila. Ele não tinha muito interesse em uma carreira de treinador de alto nível, dedicando-se, em vez disso, a treinar jovens atacantes e a ensinar-lhes a finalizar as jogadas, a arma que o tornou famoso. Era um pai dedicado, sempre acompanhando e apoiando de perto a carreira do filho. Hoje, aos 65 anos, Erwin van den Bergh leva uma vida tranquila. Ele aparece ocasionalmente em programas de comentários para analisar a arte de marcar gols. Para os torcedores belgas, a imagem dele marcando contra a Argentina em 1982 será para sempre um símbolo da crença de que, no futebol, tudo é possível. Aos 30 anos, Luc Millecamps era o epítome de um jogador que atuava com a frieza de um ferro de passar. Na Copa do Mundo de 1982, disputou todas as 5 partidas, formando um escudo defensivo impenetrável. Apelidado de Millecamps Me, para diferenciá-lo de seu irmão mais novo, Mark, também presente na seleção. Luc era conhecido por seu estilo intransigente, entradas agressivas e postura estoica. Era um terror para os atacantes adversários, disposto a tudo para proteger seu gol. Frank Vercauteren, jogando na ponta esquerda aos 25 anos, era apelidado de Pequeno Príncipe do futebol belga. Dono de uma excepcional habilidade com o pé esquerdo e uma técnica de cruzamento soberba, Vercauteren era a principal fonte de passes para os atacantes. Seus cruzamentos em curva, com efeito de banana, eram um pesadelo para os defensores adversários na Copa do Mundo de 1982. Seu estilo de jogo inteligente e elegante trouxe a fluidez tão necessária a uma equipe que prezava pela disciplina. A carreira de Vercauteren em clubes esteve intimamente ligada à camisa roxa do Anderlecht, onde conquistou inúmeros títulos nacionais e Copas da Europa. Após se aposentar dos gramados, ele se tornou treinador e obteve grande sucesso, ficando conhecido como um habilidoso faz-tudo, especializado em resgatar equipes em dificuldades. Ele treinou o Anderlecht, o Genk e teve breves passagens por clubes da Rússia e dos Emirados Árabes Unidos. Seu apurado pensamento tático, adquirido durante sua época como jogador, o ajudou a se tornar um brilhante estrategista. Em seu dia a dia, Vercauteren
É uma pessoa discreta, calma e extremamente profissional. Ele sempre mantém certa distância da mídia, concentrando-se inteiramente em seu trabalho. Sua filosofia é trabalhar duro e deixar que os resultados falem por si. Apesar de ter vivenciado muitos altos e baixos no comando técnico, ele ainda conserva a elegância de um príncipe. Hoje Kamakusani, os Bertuchas. Aos 68 anos, Frank Vercauteren não abandonou completamente o futebol. Ele ainda assume funções como consultor técnico ou diretor esportivo quando surgem oportunidades adequadas, mais recentemente na Federação Belga de Futebol. Seu conhecimento e experiência continuam sendo um recurso valioso para as futuras gerações. Aos 28 anos, Jean-Marie Pfaff era o excêntrico, porém genial, goleiro da seleção belga. Na Copa do Mundo de 1982, Pfaff fez defesas espetaculares, principalmente na partida de estreia contra a Argentina, frustrando os principais atacantes. Com reflexos ultra-rápidos, domínio da área e uma personalidade forte, ele era a última linha de defesa mais confiável da Bélgica. O estilo de jogo de Pfaff, ao mesmo tempo divertido e eficaz, o tornou um dos goleiros mais interessantes de se assistir no mundo. Após uma atuação brilhante na Espanha, a carreira de Pfaff decolou quando ele se transferiu para o Bayern de Munique. Na Alemanha, ele se tornou uma lenda, conquistando 3 títulos da Bundesliga e chegando à final da Liga dos Campeões com os gigantes bávaros. Pfaff não era apenas um goleiro, ele era uma verdadeira estrela do entretenimento. Após se aposentar dos gramados, ele não optou por uma carreira como treinador, mas se tornou uma estrela de reality show. Seu programa sobre a vida familiar, de Pfaffs, tornou-se um fenômeno na Bélgica por uma década, mostrando um Pfaff bem-humorado, carinhoso e alegre em seu dia a dia. A vida pessoal de Pfaff é um retrato colorido e o feliz. Ele construiu uma marca pessoal sólida, algo raro entre os goleiros de sua época. De um menino pobre que vivia em uma casa móvel, Pfaff ascendeu ao topo do mundo graças ao seu talento e otimismo. Ele está sempre ativamente envolvido em atividades de caridade e é embaixador de diversas marcas importantes. Hoje, aos 70 anos, Jean-Marie Pfaff desfruta de uma vida plena com sua família. Ele ainda aparece frequentemente na mídia, com seu sorriso característico, compartilhando histórias sobre futebol e sobre a vida. Sua trajetória é a prova de como o futebol pode mudar milagrosamente o destino das pessoas. Jan Seulemans, também conhecido como Cage, tinha apenas 25 anos durante o torneio, mas já era considerado uma lenda. Com sua altura ideal, passada larga e excelente condição física, Seulemans era um tanque que desmantelava as defesas adversárias. Trabalhava incansavelmente, capaz tanto de criar oportunidades quanto de marcar gols. Na Copa do Mundo de 1982, ele foi uma ameaça constante para todos os adversários e um herói silencioso que contribuiu para o desempenho geral da equipe. O aspecto mais notável da carreira de Seulemans é a sua lealdade, uma qualidade rara no futebol moderno. Após o sucesso na Copa do Mundo, ele recebeu uma oferta lucrativa do lendário Milan. Mas Seulemans rejeitou toda a riqueza e glória na Itália para permanecer em sua terra natal e jogar pelo Clube Bruges. Ele se tornou rei no Bruges, deteve o recorde de jogos pela seleção italiana por um longo período e foi incluído na lista dos 100 maiores jogadores do mundo pelo lendário Pelé. A vida de Seulemans contrastava fortemente com sua fama. Ele era humilde, simples e detestava a ostentação. Após se aposentar dos gramados, tentou a carreira de treinador, mas não obteve o mesmo sucesso estrondoso que alcançara como jogador. Contudo, isso não o incomodava. Continuou a viver feliz, se dando bem com todos e sempre mantendo o caráter genuíno de um homem da Flandres Ocidental. Hoje, aos 67 anos, Jan Seulemans está aposentado e vive uma vida tranquila com sua família.
Ele aparece ocasionalmente em eventos do Clube Bruges como um ícone vivo. A história de sua lealdade ainda é contada com imenso orgulho por gerações de torcedores belgas. Após o torneio, Luc Millecamps dedicou toda a sua carreira ao KSV Waregem. Tornou-se um símbolo de lealdade, permanecendo no clube por 13 anos, desde o início da sua trajetória até a aposentadoria. Em vez de buscar a fama em grandes clubes estrangeiros, Luc escolheu se tornar um rei em seu próprio território, deixando marcas inesquecíveis com o Waregem nas competições europeias, em meados da década de 1980. O que mais interessa em Luc Millecamps é a sua transformação após a aposentadoria. De zagueiro aguerrido e disciplinado, ele entrou para o parlamento com a serenidade de um político. Foi eleito para a Câmara dos Representantes da Bélgica, representando o partido VLD. Sua determinação e disciplina em campo foram aplicadas à sua carreira política, onde defendeu políticas esportivas e de bem-estar social. Hoje, aos 72 anos, Luc Millecamps aposentou-se da agitada vida política, mas ainda conserva a autoridade de um antigo líder. Ele leva uma vida tranquila, respeitado pelo povo de Waregem não apenas como uma lenda do futebol, mas também como uma voz que representa a comunidade. Walter Mills era um jogador elegante que atuava em parceria ou revezava com o tenaz Millecamps. Aos 30 anos, Mills trouxe o estilo de um líbero clássico para a Copa do Mundo de 1982. Inteligente, excelente na leitura de jogo e sempre de cabeça erguida com a bola nos pés. Ele não era apenas um volante. Iniciava os ataques desde a defesa. A compostura de Mills era o complemento perfeito para a defesa belga, ajudando-a a manter o equilíbrio entre defesa e contra-ataque. O talento de Mills foi confirmado quando, logo após a Copa do Mundo, ele se juntou ao gigante Ajax de Amsterdã, um clube que venera o futebol bonito. Jogar no santo graal do futebol total foi a prova mais clara de sua classe. Após se aposentar dos gramados, Walter Mills embarcou em uma turbulenta carreira como treinador. Ele teve a honra de comandar a seleção belga e, em seguida, passou por diversos clubes, da Turquia e norte da África ao Oriente Médio. Ele é conhecido como um treinador com uma filosofia clara, mas também enfrentou muitos desafios em sua trajetória. A vida pessoal de Walter Mills é uma jornada constante. Ele é um homem moderno que gosta de enfrentar novos desafios e não teme as dificuldades. Apesar dos altos e baixos em sua carreira como treinador, ele sempre manteve a elegância de um cavalheiro. Hoje, aos 72 anos, Walter Mills se aposentou do esporte. Ele aparece ocasionalmente como consultor e comentarista de futebol. Com seu profundo conhecimento de táticas, suas análises sempre recebem grande atenção. Ele é um exemplo para a transição de jogador inteligente para técnico de futebol profissional. Alexandre Chernyatinsky, ou carinhosamente conhecido como Chernia, chegou à Espanha aos 21 anos. Este jovem atacante de ascendência polonesa era uma força ofensiva formidável. Ele marcou o gol de empate crucial contra a Hungria, um gol que demonstrou sua agilidade e velocidade incrível. Naquele torneio, Chernia representava a energia da juventude e um desejo ardente de provar seu valor ao lado de veteranos experientes. Eric Gerrits, capitão aos 28 anos, personificava o espírito combativo belga. Apelidado de O Leão da Flandres, Gerrits era um lateral direito completo, conhecido por seu estilo de jogo aguerrido e agressivo e por sua liderança nata. Na Copa do Mundo de 1982, sua presença imponente ajudou a defesa belga a resistir aos ataques implacáveis dos adversários. Gerrits não era apenas defensivo. Suas arrancadas ofensivas eram uma arma formidável na lateral direita. A carreira de Gerrits tornou-se posteriormente uma série dramática de altos e baixos, como algo saído de um filme. Ele atingiu o auge da glória ao conquistar a Taça dos Campeões Europeus
com o PSV Eindhoven em 1988. No entanto, também enfrentou um período sombrio quando se envolveu num escândalo de manipulação de resultados no Standard Liège, o que prejudicou gravemente a sua reputação. Mas, fiel à sua natureza de leão, Gerrits não desistiu. Ressurgiu das cinzas e tornou-se um treinador talentoso, alcançando um sucesso estrondoso na Bélgica, nos Países Baixos, em França e no Médio Oriente. Na vida real, Gerrits é um homem direto, franco e um tanto temperamental, mas é muito querido por seus alunos por sua imparcialidade. Sua vida pessoal também tem sido turbulenta, incluindo um problema de saúde quando sofreu uma leve hemorragia cerebral em campo em 2012, enquanto treinava. Esse incidente mudou sua perspectiva de vida, fazendo-o valorizar mais sua saúde e o tempo com seus entes queridos. Hoje, aposentado da carreira de treinador, Erik Gerrits, aos 70 anos, vive uma vida tranquila, longe da agitação do futebol de alto nível. Ele passa o tempo descansando, cuidando da saúde e desfrutando dos prazeres da terceira idade. Embora tenha se afastado da vida pública, a imagem do capitão barbudo de olhar penetrante permanece um símbolo duradouro do futebol belga. Aos 26 anos, Ludo Koech foi o primeiro talentoso armador que devemos mencionar. Na Copa do Mundo de 1982, Ludo Koech era o coração do estilo de jogo dos Diabos Vermelhos. Com seus cabelos longos e românticos e seu estilo de jogo elegante, Ludo Koech era comparado a um artista em campo. Ele possuía um pé esquerdo extremamente habilidoso e chutes potentes de longa distância, armas que ajudaram a Bélgica a quebrar o impasse contra El Salvador naquele torneio. Ludo Koech não apenas controlava o ritmo do jogo, mas também se tornou um símbolo da elegância e da técnica do futebol belga da época. A atuação impressionante de Ludo Koech na Espanha despertou a inveja de muitos gigantes europeus. Após o torneio, a carreira de Ludo Koech continuou a florescer quando ele se transferiu para a Inter de Milão, um dos clubes mais prestigiados do mundo. Era o sonho de todo jogador, o reconhecimento de seu talento excepcional. Apesar de enfrentar inúmeras lesões na Itália, o desejo de Koech de jogar nunca diminuiu. Ele sempre se esforçou para retornar ao seu auge, na esperança de continuar liderando a seleção belga em futuros grandes torneios. Os torcedores ainda aguardavam ansiosamente seus passes longos precisos e seus chutes potentes. Fora de campo, ele era um jovem gentil e alegre, com um sorriso constante no rosto. No entanto, essa jornada gloriosa chegou a um fim repentino e trágico. Em 9 de outubro de 1985, enquanto voltava para Antuérpia, após assinar com o RAW de Molenbeek para recuperar sua melhor forma, o carro de Ludo Koech se envolveu em um terrível acidente. Ele morreu aos 30 anos, deixando para trás uma carreira incompleta e uma dor imensurável para o futebol belga. O legado que ele deixou não se resume apenas aos seus belos gols, mas também à imagem de um gênio de vida curta, uma estrela cadente que brilhou intensamente e depois se apagou no céu noturno. A carreira de Czerniatinski no campeonato belga foi gloriosa. Ele jogou na maioria dos grandes clubes, como Anderlecht, Standard Liège e KV Mechelen. Notavelmente, foi um jogador fundamental na equipe do Mechelen, que conquistou a taça dos clubes vencedores de taças da UEFA em 1988, a era de ouro do clube. Czernia era um atacante trabalhador, sem grandes exibicionismos, mas extremamente eficaz, sempre sabendo estar no lugar certo na hora certa para balançar as redes. Após se aposentar como jogador, Czerniatinski escolheu o caminho desafiador de treinar times das divisões inferiores. Ao contrário do glamour de seus tempos de jogador, sua carreira como treinador exigiu paciência e perseverança. Ele não se esquivava de times menores, contanto que pudesse viver sua paixão. Era um homem de ação, simples e acessível, sempre amado por seus jogadores por sua dedicação. Hoje, aos 63 anos, Alexandre Czerniatinski continua envolvido com o futebol em vários níveis.
Ele mantém uma forma física saudável e um sorriso gentil. Sua história é uma lição de perseverança. Seja no auge da fama ou nos campos empoeirados das divisões inferiores, seu amor pelo futebol permanece aceso. Guy Vandersmissen, de 24 anos, era uma máquina incansável no meio-campo da Bélgica em 1982. Com seu jogo completo, dedicação e passes inteligentes, ele era uma peça fundamental no controle de jogo da Bélgica. Vandersmissen não era a estrela mais brilhante daquele time repleto de craques, mas era um herói silencioso, disposto a fazer o trabalho mais árduo para que seus companheiros pudessem brilhar. A carreira de Vandersmissen está intrinsecamente ligada tanto à Era de Ouro quanto aos momentos mais sombrios do Standard Liège. Ele foi capitão e o coração da equipe por muitos anos. No entanto, sua carreira também passou por um período difícil com o escândalo de manipulação de resultados que abalou o futebol belga na década de 1980. Foi uma grande cicatriz, mas a forma como Vandersmissen se reergueu após essa queda é verdadeiramente notável. Ele reconstruiu sua imagem através do profissionalismo e de um esforço incansável em campo. Após se aposentar dos gramados, Vandersmissen direcionou seu foco para a gestão e representação de jogadores. Com sua vasta experiência e ampla rede de contatos, tornou-se um agente renomado, ajudando muitos jovens talentos belgas a desenvolverem suas carreiras. Ele também atuou como diretor esportivo, demonstrando suas excelentes habilidades de gestão. Hoje, aos 66 anos, Guy Vandersmissen é um empresário de sucesso no mundo do futebol. Ele leva uma vida discreta, mas próspera. Ele é a prova de que as pessoas podem cometer erros, mas o que importa é saber como corrigi-los e sair fortalecido deles. Wilfried Van Moor foi um caso especial na seleção de 1982. Aos 37 anos, era o veterano mais velho, uma ponte entre gerações. Ele havia se aposentado da seleção, mas foi convencido a retornar pelo técnico Guy Thys devido à sua importância insubstituível. Van Moor era apelidado de Pequeno General. Apesar de sua baixa estatura, possuía uma mente tática brilhante e o espírito de luta de um gladiador. Ele era o arquiteto do estilo de jogo da equipe, aquele que inspirava e ditava o ritmo para todo o elenco. Sua presença em campo transmitia absoluta segurança aos jogadores mais jovens. Após a Copa do Mundo de 1982, Van Moor se aposentou oficialmente de sua ilustre carreira internacional como jogador. Ele passou a se dedicar à carreira de treinador, chegando a comandar a seleção belga, mas talvez a sombra de sua carreira como jogador tenha sido muito grande, impedindo que sua trajetória como treinador fosse tão brilhante. No entanto, aos olhos dos torcedores belgas, Van Moor sempre será um dos maiores jogadores da história. Um jogador que conquistou 3 chuteiras de ouro belgas e colocou o futebol belga no mapa mundial em 1980, vice-campeonato da Eurocopa. Na vida real, Van Moor é um homem simples, tipicamente Flamengo. Depois de se aposentar do futebol de alto nível, ele voltou à vida comum, abrindo um café onde costuma sentar e contar histórias do futebol antigo aos seus clientes habituais. Ele vive de forma simples, sem se preocupar com fama ou fortuna, encontrando felicidade nas pequenas coisas. Mas a saúde do pequeno general foi declinando gradualmente com a idade. No entanto, a jornada dessa lenda chegou ao fim. Em 24 de agosto de 2021, Wilfried Van Moor faleceu aos 76 anos, vítima de um AVC repentino em um hospital em Leuven. Sua morte chocou e entristeceu toda a Bélgica. Ele se foi, mas a imagem do capitão de baixa estatura lutando contra o time adversário permanecerá para sempre como um monumento imortal nos corações dos torcedores belgas. Marc Baeke, de 25 anos, era o lateral esquerdo. Baeke era um raro exemplo de lateral esquerdo ofensivo moderno para a época. Sua velocidade, técnica e potentes chutes de longa distância eram as armas secretas dos Diabos Vermelhos.
Na Copa do Mundo de 1982, ele teve uma atuação excepcional, contribuindo significativamente para a classificação do Manchester United para a fase seguinte. Ele foi uma peça indispensável da geração de ouro do Beveren, o time que dominou o campeonato belga na década de 1980. Após atingir o auge de sua carreira, a vida de Mark Buyck tomou um rumo inesperado e trágico. Depois de se aposentar, ele parecia perdido. Afastou-se do mundo glamouroso do futebol e entregou-se a hábitos nocivos. O tabagismo intenso devastou a saúde do ex-jogador incansável. A doença insidiosa de Buerger roubou-lhe o talento. Ele teve que se submeter a uma cirurgia para amputar a perna esquerda, transformando o ex-astro do futebol em um deficiente. Em seus últimos anos, Buyck viveu em solidão e dificuldades, com sua esposa também sofrendo de uma grave doença. A imagem do ex-herói da Copa do Mundo, agora confinado a uma cadeira de rodas, lutando contra a doença e dores físicas e mentais, era de partir o coração para qualquer um que conhecesse sua história. Mas mesmo em circunstâncias tão difíceis, ele manteve o respeito próprio de uma estrela, raramente reclamando à imprensa. E então, o sofrimento finalmente chegou ao fim. Em janeiro de 2017, Mark Buyck faleceu aos 60 anos após uma longa batalha contra a doença. Sua morte foi uma nota trágica e sombria na saga épica da geração de ouro de 1982. Ele deixou para trás não apenas a memória de suas arrancadas fulminantes pela lateral esquerda, mas também a imagem perturbadora da fragilidade da vida humana após a glória dos campos de futebol.